Oh, meus irmãos, louvado seja o nome de Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estou muito feliz de poder estar vivendo um dia santo, né? O dia do Senhor, felizmente está no finalzinho. Mas estou aqui também para viver um pouco com vocês e compartilhar boas novas e crescer junto, né? Rumo àquele caminho maravilhoso que é o caminho de Jesus Cristo, né? E quero muito, né, que todos nós estejamos trilhando esse caminho da verdade, né, do nosso Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Deus. E hoje, né, vamos dar continuação no estudo. Tem um bom tempo que estamos aqui, mas não podemos parar, podemos cada dia crescer e evoluir, né? Que isso é o que irá nos aproximar mais de Deus e se preparar para o chamado que Ele tem para você, para mim, para todos que há aqui na Terra. Amém? E hoje nós vamos falar sobre o quê? Como identificar a igreja verdadeira. Como eu posso identificar a igreja verdadeira? E existe uma igreja verdadeira? Hoje nós vamos descobrir isso. É um estudo um pouco grande, mas é algo que vai tirar sua dúvida pro resto da sua vida e nós vamos ver a luz da palavra de Deus. Amém? Hoje vai ser um dia maravilhoso. Ó, perdoe pelos barulhos de fundo, pelos cachorros, pelas vozes, mas vamos se focar aqui na palavra, né? E antes de nós dar início e abrir as escrituras, vamos pedir guiamento, né? A direção do nosso Senhor Jesus, para que essa palavra cresça cada dia mais no nosso coração e que possamos buscar, né? Ter só esse caminho como nosso viver. Amém? Vamos orar? Oremos. Deus, Pai que sai no céu, Seu Altíssimo, nosso Senhor, nosso único Senhor. Estamos aqui para identificar, Pai, para aprender sobre a Sua palavra, identificar a igreja verdadeira e trilhar, Pai, o caminho que o Senhor tem para a nossa vida. Usa nós de uma forma que o Senhor quer, que o Senhor tem, que o Senhor quer, que possamos ser, Pai, um instrumento em Sua mão, que o Senhor nos usa, Pai, para essa obra maravilhosa e que nós não guardemos a palavra do Evangelho somente para nós, mas que nós possamos ir a todo mundo e levar essa palavra a toda criatura. Nos dê sabedoria, Pai, discernimento, compreensão. Nos dê discernimento, sabedoria e compreensão e que possamos crescer, Pai. Não, que o Senhor possa crescer em nossa vida e nós diminuir. Que nós tem que ser o mais pequeno, Pai. Tudo o que nós fazemos é graças ao Senhor. Louvado seja o seu nome e muito obrigado por tudo. Perdoe nossas falhas, nosso pecado. Que esse momento seja entregue por completo ao Senhor. A te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, colunas da verdade. Que nós vamos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós vamos ver 8 colunas. E essas são as colunas da verdade. E eu vou falar por alto, né? Quais são essas 8 colunas. E nós vamos entrar fundo com a palavra de Deus entre nosso coração, né? Como uma espada de dois gumes, que penetra até o íntimo do nosso ser. E a primeira coluna é o quê? A Bíblia Sagrada. Perdoe. Segunda coluna, salvação pela graça. Terceira coluna, segunda vinda de Jesus. A quarta coluna, lei moral. Já a quinta coluna, dom profético. Sexta coluna, sábado. Sétima coluna, movimento mundial. E oitava coluna, princípios de saúde. Amém? Então hoje nós vamos ver sobre essas 8 colunas e dar continuação assim o máximo que nós puder sobre qual é a igreja, né? Qual é a igreja verdadeira do final dos tempos. E é o que nós vamos ver. Eu falei aqui por alto quais são essas 8 colunas e agora nós vamos ver a luz da palavra de Deus. Primeiro que nós vimos foi o quê? Bíblia Sagrada. Então vamos para Efésios, capítulo 2. Capítulo 2, só tirar uma mensagem aqui. Efésios, capítulo 2. É perto de Gálatas ali, Coríntios, entende? Deixa eu me achar, localizar. Bem pequenininho. Aqui, achei. Efésios capítulo 2, versos 19 a 20. E aqui diz, ó, na minha tradução: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aqui está falando de nós, né? Nós não somos mais peregrinos, mas sim da família, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Amém, irmãos, amém. Então, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, nós não somos mais peregrinos, né? Que confirmação. Então, nós vemos aqui na palavra de Deus essa parte bem importante, vem confirmando, né? Então, vamos agora para a 2 Timóteo. Isso, 2 Timóteo. 2 Timóteo é perto ali de 1 Tessalonicense. Ó, já achei aqui, perto de Tiago, Tito, né? 2 Timóteo, capítulo 3,
verso 16 e 17. E assim diz: toda a escritura, toda a Bíblia, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda ela é inspirada por Deus. E é útil para o ensino nosso, né? Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Anote essa parte finalzinha aqui, irmão. Anote essa parte que é muito importante. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Amém? Então, a palavra de Deus é inspirada por completo. Toda a palavra de Deus é inspirada para nos ensinar, para nos preparar, para nos habilitar para toda a obra do Senhor Jesus. Muitos dizem, né? E eu vejo assim mesmo, que isso aqui é um grande manual para chegar naquele caminho estreito, né? O caminho de Jesus. Mas não é só por nós, tem o Espírito Santo, mas é algo que nós precisamos procurar se entregar a Jesus e ter Ele cada dia mais em nosso viver, né? Amém? E a segunda coluna, vamos ver a salvação pela graça. Isso, nós não somos salvos pela obra, mas é o que nós vamos confirmar aqui, mas nós não somos salvos pela obra, e sim pela graça de Deus. Vamos lá? Primeira passagem está no Efésio, né? Efésios, capítulo 2, verso 8. Só voltar um pouco ali, repete Atos, Coríntios, Romanos, Gálatas, depois de Gálatas, é isso mesmo? É isso. Então, Efésios, capítulo 2, verso 8. E na minha tradução diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então nós vemos aqui que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não é dom nosso, mas dom de Deus. Então, confirmando, né? Nós não somos salvos pela obra. Não, mas lógico que a palavra de Deus também fala que fé sem obra não é fé. Tem que ter a obra, né? Então nós somos salvos pela graça de Deus e é um dom dele, né? Amém? Agora vamos para Atos, voltar um pouco aí. Vamos pegar Coríntios aqui, Romanos. Antes de Romanos, né? Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, né? Perto ali de João. Atos capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro. Irmão, é bom você estar com um caderninho aí, um mimo, um caderninho, com a caneta e anotando, irmão. Que isso aqui é um caminho, né? É o caminho de Deus e precisamos cada dia mais se aprofundar. E quando você anota e você tá lendo ali, você volta, você vê que, isso aqui teve aquele dia que eu estava estudando sobre a questão da igreja. E é importante ter essa anotação. Precisar escrever aqui no lateral da Bíblia. O importante é nós aprender e se aperfeiçoar para ser habilitado para a obra de Deus. Vamos dar continuação. Só um momento, minha irmã tá chamando aqui, rapidinho. Perdão, irmãos. Voltei. Estamos aqui de novo. Vamos continuar. Então, capítulo 4, né, de Atos, verso 12, que diz o quê? E não... Marcar, né, igual eu tava falando. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nem nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos reler aqui Atos, né, capítulo 4. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, né, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então não há salvação em nenhum outro, somente em Deus há salvação. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos ver a segunda vinda de Jesus, né, que é a terceira coluna. João capítulo 14, só voltar algumas páginas para a esquerda, né, voltar. João capítulo 14, 1-3, é a segunda vinda de Jesus. Isso daqui é interessante, isso aqui é benção, viu, irmãos? Vou até marcar aqui. E diz assim, no verso 1-3, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Isso que Jesus está falando, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Glória a Deus, meu irmão. Que afirmação, que promessa que Jesus tem para nós, né? Ele fala que ele vai para a casa do Pai preparar uma morada para nós e ali nós também estaremos junto com ele. Imagine, meu irmão, nós temos um lugar junto com o Pai, poder viver ali, você abrir a porta de casa, andar
metros, quilômetros, e chegar em Deus, o próprio Deus vivo, né? O Senhor Jesus, o Espírito Santo, todos aqueles discípulos, e Deus tem essa promessa para todos nós. Agora vamos para Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1:7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Quem é esse, irmãos? Até mesmo aquele que o traspassarem, e todas... até mesmo aqueles que o transpassaram. Isso aqui está falando daqueles soldados, né? Até aqueles que furaram Jesus na cruz irão ver ele. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Então, eis que todo olho o verá. Então, que confirmação, irmão. Então, a segunda vinda de Jesus, todo olho verá. E Deus tem uma grande promessa para aqueles que se continuar mantendo o povo remanescente de Deus. Por isso que nós devemos saber qual é a igreja verdadeira, né? Eu creio muito que não é a igreja, né? O caminho ali de Deus a pessoa está seguindo, né? E é muito importante procurar uma igreja, assim eu falo física agora, de que esteja, né? Seguindo o mais próximo dessa palavra. E agora vamos para a lei moral. Isso, lei moral. Primeiro capítulo, né? Nós vamos ver, primeiro livro, está em João, capítulo 14. Vamos voltar lá de novo, que é o quarto livro da Bíblia. João capítulo 14, verso 15. E aqui Jesus vem fazendo uma confirmação, né? Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E Jesus vem mostrando que aquele que ama ele verdadeiramente de coração, guarda os seus mandamentos. E tem uma passagem que fala, deixa eu ver... Mas eu sei que tem essa passagem, se vocês quiserem procurar, que Jesus fala que as palavras que ele fala é a mesma palavra de Deus. E em Mateus 5, né, 16, 17, 18, que ele fala que ele não veio aqui para tirar lei nenhuma, mas sim para cumprir. Muitos acreditam que Jesus veio aqui para tirar a lei. Igual hoje eu estava vendo um comentário de um vídeo muito interessante, que um homem falou, eu sou evangelho, mas não guardo o sábado. Eu vou perder minha salvação? Aí o irmão fez um comentário assim, se você matar uma pessoa por semana, toda semana você matar uma pessoa, você vai perder a salvação? Se você adulterar, trair sua mulher uma vez por semana, você vai perder a salvação? Se você roubar uma vez por semana, você vai perder a salvação? Se você adorar outros deuses uma vez por semana, você vai perder a salvação? Se você deve ou falso testemunho uma vez por semana, você vai perder sua salvação? E a mensagem é essa, sim, o sábado, né, é algo muito importante. Em Tiago, né, capítulo 2, verso 10, que diz, se vocês guardarem toda a lei, guardarem todos os mandamentos, né, guardarem toda a palavra, mas tropeçar só em um ponto, será culpada dela todo. Se você guardar os 10, não. Se você guardar os 9 mandamentos, e errar em um, você será culpado em todo. Então a palavra de Deus é clara. Ela não há caminhos controversos. É um e é um. O caminho de Deus é reto, né? Então a lei de Deus é importante. Jesus fala, quem ama ele, guardarão os meus mandamentos. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome de Deus. E agora vamos para Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Irmãos, o que eu vou falando aqui é o estudo ilustrado, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida ou tiver algo assim que eu estou falando fora do que vocês entendem, pode comentar que estamos aqui para crescer junto, para ser direcionado mais próximo ali de Jesus para toda a eternidade, irmão. Eu quero crescer junto com vocês e não só a mim. É por isso que eu comecei aqui, porque esse estudo é novo para mim. Eu estou fazendo ele, né? Eu estou aprendendo e estou compartilhando com vocês. Porque da mesma forma que eu aprendendo, alguém pode aprender com algo aqui que eu vi aqui diferente. Amém? Possamos crescer junto, irmão. Servir, ter esse amor um pelo outro. Então vamos para Apocalipse, capítulo 12, verso 17. E assim diz, o dragão ficou irado com a mulher. A mulher é o povo de Deus. A mulher é o povo de Deus. Quem já estudou Apocalipse vai entender que a mulher tem a mulher pura, né? Que é a noiva, a mulher certa. E tem a prostituta, que é o povo ali que não tem a vontade de fazer a vontade de Deus. Foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, o restante da descendência da mulher, né? Seja, os que guardam os mandamentos de Deus. Aqui fala de qual Deus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Fala de Deus Pai. Que vem falando
que o Dagrão, né, o inimigo, que eu não gosto nem de usar o nome dele, que não tem necessidade, ele foi pelejar contra o restante da descendência da mulher, aqueles que guardavam os mandamentos de Deus, Deus Pai. Ele foi ali, um combate mesmo, contra ele. Isso aqui tá falando uma profecia futura, né, que vai vir ainda, né. E continuando, e tem o testemunho de Jesus. O dragão irou-se contra a mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? A vinda dele, a cruz, o que ele fez por conosco. Amém? Então, agora vamos para a quinta coluna. Isso, quinta coluna, dom profético. Isso mesmo, dom profético. E nós vamos se manter aqui em Apocalipse. Os dois passagens, né? Cada coluna tem duas passagens. E a primeira que nós vamos ver é o que nós leu aqui, né? Que é os dons proféticos, né? Capítulo 12, verso 17, que nós acabamos de ler, que é o restante, né, da descendência da mulher, né? Que o dragão cirou com eles, né? Que é o que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E tem uma também a mais, que é no capítulo 19 de Apocalipse. Capítulo 19, verso 10. Ó, isso aqui é diferente também, isso aqui é benção. Ó, capítulo 19, verso 10, Apocalipse. Prostei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso, sou um servo de Deus. Primeiro ponto, aqui nós vemos um anjo e alguém foi se prostrar. Se eu não estou enganado, se alguém vê e também quiser comentar, essas escrituras, né, de Apocalipse foi João, né? João teve uma visão ali, num momento ali bem tortuoso da sua vida. E ele teve toda essa visão de Apocalipse, né? Foi um íntimo ali tão grande. E Jesus foi se... Desculpa, João, né? Foi se prostrar, né? A esse anjo. E o anjo falou o quê? O anjo, porém, me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O espírito de profecia. Adore Jesus e o espírito de profecia. Amém? Que confirmação, irmãos. Que fala que não é para adorar mais ninguém, somente a Deus e o espírito de profecia, né? Amém? E vamos para a sexta coluna, que vem falando sobre o sábado, o sabate. Diazinho bom para descanso, meu irmão. Pessoa estudar a Bíblia, dar estudo bíblico, ir para a igreja, fazer ação missionária. Que dia! As pessoas acham que nós fica dormindo no sábado, mas não é, irmão. É um dia assim puxado, mas é um dia da obra de Deus que renova, verdadeiramente renova por completo todas as nossas forças. Então, vamos para a primeira passagem, né, sobre o sábado, né, que é a sexta coluna, que está lá em Isaías. Isaías, ali perto de Provérbios, Jeremias, Ezequiel, por ali. Capítulo 58, Antigo Testamento. Jeremias, antes de Jeremias. É isso mesmo, antes de Jeremias, capítulo 58. 58, verso 13. É um verso bem pequenininho, mas é benção, é benção. Louvado seja o nome de Deus. E vamos lá. Verso 13. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, Isaías, um homem com espírito de profecia, né? Foi usado ali por Deus, que toda a palavra de Deus é inspirada por Senhor. E vem falando que se vigiarem os seus pés. E Salmos 105, 119, verso 5, se eu não me engano, fala que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, né? Luz para os nossos pés. Então, se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixar de cuidar dos seus próprios interesses. O que é seu próprio interesse, irmão? Seus próprios gostos, as próprias vontades que você tem. Mas sim fazer o quê? No meu santo dia. E fazer a vontade de Deus, né? O interesse dele. Se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor. De quem, Senhor? De Deus, o Senhor Jesus. E digno de honra. Se guardarem o sábado, não seguindo seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs. Esse é o caminho para você guardar o sábado de acordo com a vontade de Deus. E no começo eu tinha muita dúvida, né? Como é que eu vou guardar o sábado? O que eu vou fazer? Só vou ficar em casa, descansando? E que vem trazendo a clareza, desculpa. Que para não focar no nosso próprio interesse. Ajudar alguém no sábado. Comprar uma cesta básica para alguém no sábado. Você comprar um remédio para você no sábado. Suponha que você está viajando numa viagem de emergência e não tinha como abastecer o carro. Tinha que ser no sábado. Irmãos, é seu interesse próprio? Não é, irmão. É algo que não tem como você evitar. Entende? É isso que eu entendo, né? É você tirar seu interesse nesse dia e focar no interesse de Deus, né? Amém? Agora vamos para Ezequiel. Ezequiel um pouco à frente, depois de Jeremias, depois de Lamentação, desculpa.
capítulo 20. Capítulo 20, verso 12 e 20. 12 e 20, nós já leu essa passagem, eu lembro. E assim diz: também lhes deis os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Glória a Deus, irmão, glória a Deus. Então aqui vem dizendo o quê? Também lhes dei o meu sábado para servirem de sinal. No final dos tempos, nós vem Apocalipse, que lá diz que vai ter o sinal da besta, né? Vai ter o sinal da besta e muitos terão esse sinal. E se nós for pegar uma conexão assim, pensar um pouco, né? Aqui vem falando que Deus, né? O Senhor Deus tem um sinal com sua criação, com o seu povo, os fiéis, né? Que vem dizendo, né? Também lhes dei o meu saldo para servir de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que o santifica. Olha o sinal de Deus com aqueles, né? E se esse é o sinal de Deus com o homem, qual é o sinal da besta, né? Muitos acham que vai ter um 666 aqui, ou uma coisa aqui, um chip na mão, mas não vai ser assim, irmão. É muito mais profundo do que isso. Isso quer dizer o quê? Se o sinal de Deus é o sábado, então o sinal da besta, né, vai ser ao contrário do sábado. E é o que muitos estão fazendo hoje, que é o quê? O domingo. Esse é o sinal da besta que no final dos tempos mostrará quem será o povo remanescente. Eu estou dizendo com a palavra de Deus, eu não estou falando da boca para fora. Isso aqui tem como provar. E é claro, né, a palavra de Deus. Não há outro caminho que não seja ela, né? Então, nós vemos aqui, vamos para o verso 20. E vem também, foi uma confirmação, né? Santifique os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saiba que eu sou o Senhor. Para quem saiba que eu sou o Senhor. Quem? Seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, o único, o Salvador, aquele que nunca perdeu batalha alguma. Esse é o nosso Deus. Amém? Agora vamos para o quê? Para a sétima. Para a sétima coluna, que é muita. Estamos indo para a penúltima coluna, que é o movimento mundial. Movimento mundial. Isso mesmo. Vamos entender agora, vamos fazer uma leitura agora. Vamos se aprofundar ela, que até essa que eu tô curioso. Eu já li essa passagem, mas tem que dar uma refrescada, né, irmão? Tem que estudar. Mateus 24:14. 24:14 e diz: isso mesmo? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, o movimento mundial será o quê? Vai ser pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então aqui vem dizendo que será pregado toda a palavra de Deus no final dos tempos ali, né? Para toda criatura, para todos, e assim virá o fim. Irmãos, isso daí é bom marcar, viu, irmão? Fala a verdade todos, irmão. Marca. Se fosse vocês também, anotavam no caderno. Depois procura no YouTube, procura no Google, procura se aprofundar para ver se é isso mesmo que eu tô falando. Que muitas delas você pode achar que eu tô pegando sem contexto. Mas você pode entrar ali, procurar tirar suas dúvidas. E é melhor ainda, meu irmão, que quando você mais entra numa coisa, mais você aprende. E a palavra de Deus, irmão, você só tem se a crescer, você só tem se alimentar, irmão. Aqui só é renovo, é só misericórdia, é só bênção, irmão. Misericórdia não é só bênção, meu irmão. Perdoe, misericórdia. Irmãos, a palavra de Deus é algo maravilhoso, irmão. E transforma a vida de uma pessoa de uma forma, quando você decide se alimentar dela, que não há preço, né? Apocalipse capítulo 14, verso 6, o último livro, né, da Bíblia. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e cada nação, tribo, língua e povo. Meu irmão, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. Então, tinha um anjo, né, voando ao céu, pregando o quê? O evangelho, né? Eita, meu irmão, o evangelho eterno. Jesus, a palavra, né? A Bíblia de Deus. Pregando a Bíblia, a Escritura. Glória a Deus. Que palavra, meu irmão. Então vamos para a última coluna, que é a oitava, que é princípios de saúde. Irmão,
Uma igreja tem que ter todas essas 8 colunas, né? Pregar sobre a Bíblia, pregar pela graça, pregar pela segunda vinda de Jesus, pregar pela lei moral, a lei da palavra de Deus mesmo, não do homem, pregar o dom profético de Jesus, pregar sobre o sábado, movimento, pregar também sobre o movimento mundial da palavra do evangelho que será pregado, né? E também princípios de saúde. Nosso corpo, irmão, é o templo do Espírito Santo. Eu não sei se alguma passagem dessa vai falar, né? Vamos ver as passagens lá em 1 Coríntios, né? Depois de João ali, Atos, Romanos. E vamos ver sobre isso, né? Nosso corpo, irmão, é o templo do Espírito Santo. E deve ser cuidado com o maior amor, irmão. Eu sei que, de início, você tomar uma decisão para mudar o antigo eu, não vai ser algo da noite pro dia. Tudo nessa vida é um processo. E não adianta você chegar já querendo se cobrar muito, irmãos. O pior erro do ser humano é querer se comparar com alguém ou querer se cobrar de uma forma difícil, né? Cobrar de uma forma ali que é difícil você passar ali, conseguir passar aquele processo. Então, dê um passo de cada vez, vá orando a Jesus, vai lendo a palavra, vai buscando a ajuda de pessoas que estão bem espiritualmente, vai se afastando daquelas pessoas que têm um peso, uma negatividade imensa, vai se afastando dessas pessoas e vai tendo Deus, né? Como Mateus 6:33 diz, né? Vai tendo Deus, buscar Deus em prioridade, né? Ter Ele primeiro em nossa vida, que todas as outras coisas Ele irá acrescentar, né? Vamos para o verso, né? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 a 17. Assim diz: Vocês não sabem que são santuário de Deus? Aqui vem confirmando que nós somos um santuário. Aqui é o templo, né? E que o Espírito de Deus habita em vocês. Eita, irmão, que passagem, que verso, viu? Que vem confirmando, né? Vocês não sabem que é santuário de Deus, um santuário, um lugar santo, um templo de Deus, né? E que Deus habita onde, irmão? Habita aqui, ó, em nosso viver, em nosso corpo, né? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém? Bom, tem que da próxima vez eu providenciar uma água, que haja saliva. Então, se alguém destruir, né, o santuário de Deus, que é o nosso corpo, Deus o destruirá. Eu falei? A Escritura. A Escritura é clara, irmão. Não há controvérsia. Então, vamos continuar. Agora vamos para o capítulo 6, o mesmo livro, né, 1 Coríntios. Verso 19. Só marcar aqui, irmão, que eu tô aprendendo, irmão. Tenho muito a aprender ainda. Sempre temos. Tem uma frase que uma vez eu vi, que só sei que de nada sei, né? É alguma coisa mais ou menos isso. Só sei que de nada sei, irmão. E cada dia que se passa, você vê que não sabe de nada mesmo, irmão. Também não seria bom, né, saber de tudo. É bom sempre aprender algo novo. Então vamos pro capítulo 6, verso 19 e 20. Meu irmão. Desculpa. 19 e 20, né, capítulo 6, 1 Coríntios, diz: Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês? E que vocês, que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Nós não pertencemos a você mesmo, nós pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos ao Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, né? Porque vocês foram comprados por preço. Nós fomos comprados por preço, pelo sangue de Jesus. Agora, pois, glorifique a Deus no corpo de vocês. A forma que comemos, a forma que vestimos, a forma que cortamos nosso cabelo, a forma que nos higienizamos, isso é uma forma de adorar a Deus. Tem uma passagem que fala, eu não vou saber lá de qual, mas se alguém saber quiser comentar aí, que fala que tudo que for fazermos, seja para a honra e glória de Deus, seja para adorar o Senhor. Tudo, tudo. E essas são as 8 colunas de como identificar a igreja verdadeira. Ela tem que seguir todo esse espaço da alimentação, da palavra de Deus, da lei, da segunda vinda de Jesus. Tem que ter a palavra de Deus, né? Tem que ser a palavra, tem que seguir o caminho. E, torno a dizer, marque, procure relembrar, procure ler essa mensagem aqui, essas passagens, que você não tem nada a perder, irmão. Nunca terá quando se fala da palavra de Deus. Irmãos, é muito importante crescer espiritualmente. Irmãos, quando você decide colocar Deus ali verdadeiramente como prioridade do seu coração, as coisas desse mundo já não importam. Porque Jesus é o que vai estar no controle da embarcação do seu viver. Amém? Vamos continuar. Essa aqui foi a primeira parte, agora tem um pouquinho mais.
Batalhas contra a verdade. Isso aí, vai ter batalhas no final do tempo contra a verdade. Primeira, aqui nós vamos ver 3 tipos de batalha. A primeira batalha é o quê? Guerra no céu, né? Batalhas contra a verdade. Vai ter uma guerra no céu. Lúcifer se rebela contra Deus e é expulso do céu com a terça parte dos anjos, né? Irmão, terça parte dos anjos. Isso aqui vem falando do começo de tudo, né? Da criação. Você pode ver. Essa passagem vai ter em Apocalipse, né? Você pode ver desde o comecinho ali, ó, da palavra de Deus e vai até o final. Você pode ver, a palavra de Deus termina de um jeito e vai do mesmo jeito até o final. Do mesmo jeito fala assim, a forma, né, que ela vai. Do verso 7 ao 9. E assim diz, ó. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitorioso. E não havia mais lugar para eles no céu. Então aqui vai ver uma luta, né? Contra o dragão e os seus anjos lutaram contra quem? Contra Miguel. Mas eles não conseguiram sair vitorioso, né? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama inimigo. Não tem necessidade. É o sedutor de todo mundo. Ele foi tirado para a terra e com ele os seus anjos. Nós sabemos que é quem esse? O inimigo. Por isso que eu falo, Deus nunca perdeu batalha nenhuma. Você pode ver, né? Miguel aqui, ó, botou para correr. Desculpa pela expressão, mas Deus é o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. E o melhor caminho que nós temos é Jesus. Primeira guerra aqui, ó, já mandaram ele para a terra. Aí ele veio aqui para nós, né? Lá no Éden, né? Agora vamos para a segunda guerra. Guerra contra Jesus. Agora nós vamos ver em Apocalipse, capítulo 12 ainda, mas o verso 5. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Aqui nós vamos falando, né, de Maria, né? Maria deu à luz um filho homem, né, que era Jesus, e ele foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Que foi a questão da cruz, né? Ele foi vitorioso na cruz. Ele foi vitorioso na cruz. Por mim e por você. Imagine o sacrifício que foi de Jesus ali. A questão da humilhação, a dor, a provação. Mas ali ele se tornou vitorioso. Por mim e por você. Para que nós não perecemos, mas que tenhamos a vida eterna. Amém? Vamos para Mateus. Mateus Mateus capítulo 2, né? Mateus capítulo 2, verso 12 e 20. Isso mesmo? Tendo sido avisado por Deus em sonho, para não voltar à presença de Deus, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. A fuga para o Egito. Não, agora vamos para o verso 20, Levante-se e tome um menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Você pode ver aqui, né? A proteção dos anjos com Jesus. Primeiro Herodes, né? Tentou matar, né? Tendo avisado por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes. Os magos surgiram por outro caminho. E Herodes, nós conhecemos que Herodes foi um homem triste, né? Um homem muito maldoso, mas também ele pagou pelos seus erros, né? Que chamado por Jesus ele foi, né? Teve a oportunidade de se converter, mas ele não decidiu tomar essa decisão. E mostra mais uma batalha vencida, né? Os anjos sempre estavam ali protegendo Jesus e permitiu que ele saísse vitorioso em todas elas. Então, Satanás tentou destruir Jesus quando bebê, influenciando Herodes num deserto da tentação, tentou levar Jesus a pecar. Então, vai ver que Satanás tentou levar Herodes ali a matar o bebê, que era o bebê Jesus, e também vai ver que o inimigo tentou ele próprio mesmo tentar Jesus num deserto, mas Jesus saiu o quê? Vitorioso. Você pode ver ali, o inimigo tentou ir com Jesus, com sua palavra contra ele, mas Jesus mostrou que a palavra de Deus, né? Não há controvérsia. Não se vê, irmão, aquela parte ali do inimigo ali tentando colocar controvérsia na cabeça de Jesus. E Jesus ali com a palavra de Deus sendo temente. Por isso que é importante, irmão, estar conectado com Jesus, com Deus verdadeiro e pedir sempre o batismo do Espírito Santo. Amém? Deixa eu ver aqui se quanto está de % do celular.
Dá tempo. Oh, e vamos para a terceira batalha, né? Guerra contra o povo de Deus. Agora vamos voltar para o Apocalipse. O celular tá travando um pouco, mas ainda vai. Pode parar não, né, irmão? Apocalipse, último livro, capítulo 12. Esse capítulo 12 é reforçado, viu? Que vem falando, né, sobre a história da mulher e do dragão. Só um momento, irmão. Só um momento aqui para ver se para um pouco. Meus irmãos, voltei. Eu acho que é pelo tamanho do vídeo, né? 35 minutos, aí tá ficando bem pegado. Bebi um pouco de água agora. Água. Mas eu tô novo, agora eu tô novo, irmão. E vamos voltar para a terceira batalha, né? Nós vamos na primeira, que foi quando Lúcifer foi expulso dos céus. E a terceira guerra, a segunda batalha, né? Que quando foi Lúcifer tentou, né, tirar o Jesus ali da direção de Jesus. Desculpa, da direção de Deus, do Deus Pai, né? E Jesus foi vitorioso em todo momento. Sem pecado, né? Terceira batalha, guerra contra o povo de Deus. Também teve essa guerra contra o povo de Deus. Apocalipse 12, verso 13 e 15. 13. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao filho do homem. Filho homem, né? Então, quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho do homem. O filho homem, né? Que era Jesus. Nós vemos que o inimigo começou a perseguir, né? Jesus aqui, né? E agora vamos para o verso 15. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas, né? Que era o povo ali de Deus, tentando arrastar o povo de Deus para toda a maldade. Mas nós vemos que no verso 17 diz, que nós lemos umas 2 vezes agora há pouco. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Bom, vai ver aqui, né? A guerra contra o povo de Deus, a serpente, o inimigo, tentando pelejar ali constantemente com o restante, né? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Satanás tentou destruir a igreja pela fúria da perseguição dos imperadores pagãos de Roma. Misturou a verdade com a mentira. Foi por isso que eu falei, conversa de Jesus naqueles 40 dias de jejum, o inimigo, né? O inimigo tentando confundir Jesus, tentando misturar verdade com mentira. E Jesus mostrou que quando está com Jesus, né, com Deus, é porque eu estou confundindo, mas quando está com Deus, pedindo, né, cada dia mais e estudando ela, não há como, né, misturar a verdade com mentira. Continuará a sua perseguição até a regressão de Jesus. Até a regressão, até a volta de Jesus. E agora vamos para a última parte, para concluir. Estudo aqui, irmãos, eu recomendo, viu? Para quem gosta de dar estudo para alguma pessoa, olha aqui mostrar a capa dele. Aqui é a capa dele, ó. Para quem gosta, irmão, é o melhor estudo que tem. Esse aqui foi um grande presente que eu ganhei. Nossa, pensa numa felicidade, irmão. Que aqui eu aprendo muito, irmão. Ainda mais um desenho, aí que aprende. Então, o apelo de Deus. Nós tá vendo, né, ainda sobre como identificar a igreja verdadeira. E qual é o apelo de Deus, né? Verdade misturada com mentira, só aceitar partes da Bíblia, não obedecer à lei de Deus, não acreditar em Jesus, pessoas sem religião. Qual é, né, o apelo de Deus para todas essas pessoas, né, que mistura a verdade com mentira, que só aceita alguma parte da Bíblia que seja coerente com ela, ou que não obedece à lei de Deus, não acredita em Jesus? Qual é? Qual é, irmãos? E agora nós vamos ver uma passagem aqui. Primeira, né? Vamos ver 4. Mas a primeira já vai começando assim, ó, irmão. Pum! Forte, irmão. Forte nos peitos, ó. Olha aqui, vamos para Apocalipse. No mesmo Apocalipse aqui, no capítulo 12. Capítulo 12, verso 4. Olha, presta atenção, irmão. Já pega a caneta aí. Eu vou ler devagar, viu, irmão? Ouvi outra voz do céu, dizendo: saia dela, povo meu. Ó o apelo de Deus, ó o apelo de Deus para nós hoje. Sai dela, povo meu. Sai dela de onde? Para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caia sobre vocês, para que suas ruindades não caia sobre vocês. Então Deus fala hoje esse apelo para nós: saia dela, povo meu. Da onde, irmão?
da verdade misturada com mentira, daqueles que aceitam só um pedaço da Bíblia, daqueles que não acreditam de Jesus. Irmãos, não está aqui, a Bíblia não está falando para nós se recusar, querer fazer a maldade com essas pessoas, não. Mas sim, apartar, né? Afastar e procurar a igreja verdadeira, que segue a palavra de Deus, que quer o melhor do seu corpo, quer as escrituras, que é aqui, irmão. Não só um pedaço. Não, a palavra de Deus é completa. E nós leu hoje que a palavra de Deus é toda. Não há uma vírgula ali, não sei pelas traduções que foi atualizando, né? Mas ela fala que a palavra de Deus é toda inspirada por quem? Por Deus, Jeová, Ele, Todo-Poderoso. E vamos agora para João, que eu falei que era 4 passagens, vimos a primeira, e vimos que a primeira foi unção, viu, irmão? João capítulo 10, verso 16, que diz: ainda tenho outras ovelhas. Eita, essa daqui eu gosto, irmão. A palavra de Deus é maravilhosa, irmão. Maravilhosa. E aí que diz, né? No capítulo 10, verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Então que vem dizendo que ele ainda tem outras ovelhas, ainda tem outros filhos, mas não desse aprisco, não desse mesmo lugar. Preciso trazer também estas, elas ouvirão a minha voz, e então haverá só um rebanho e só um pastor, que é Jesus Cristo em nossa vida. Como assim só um rebanho? Haverá só uma igreja, a palavra de Deus, né? Aqueles que seguem verdadeiramente a escritura, né? Então, um rebanho e um pastor. O vídeo tá travando de novo, mas eu acho que quando for colocar no YouTube vai tranquilo. Eu acho que vou fazer 2 partes para ficar melhor, né? Então, vamos para agora Hebreus capítulo 3, que já é ali perto de Tiago, Tito, bem ali mesmo. Antes de Tiago, capítulo 3, verso 15. 3:15, né? Que diz: como se diz, hoje se ouvir a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião. Então, se hoje, né, nós ouvimos a voz de Cristo, a voz de Deus, se hoje nós ouvirmos a voz de Deus, não endureça o coração. Não endureça o coração. Porque, como é que vem dizendo, né? Como foi na rebelião, né? Como foi no passado. Que essa daqui, meus irmãos, que essa daqui, irmãos, é a palavra de Deus, a verdade que nós temos dele. Amém? Amém, irmãos. Marque, porque que é importante. Eu gosto de fazer como? Eu gosto de marcar a passagem e colocar alguma sigla, né? Abreviativo. Estudo ilustrado. Eu coloco estudo, entende? Para eu entender que era dessa parte desse estudo. Agora vamos para a última passagem, né? Que está em Hebreus também, 10, 25. Que também é muito importante, irmãos. Muito importante. Muitas pessoas acham que não tem parte, né? Vamos lá, 10, 25, que diz: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Que dia? O dia da volta de Jesus. Então aqui, não deixemos de congregar, irmão. É muito importante sim, irmão. Você estar unido com seus irmãos, conversar, apresentar algum problema, tirar algumas dúvidas. Irmãos, eu fico pensando assim, tem um irmão da igreja que eu gosto muito de comentar quando eu tô passando alguma fase minha assim, arrochada. Pra que psicólogo, né, irmão? Quando você tem um irmão ali, eu sei que não é todos. Você tem que procurar alguém de fé, uma amiga ali, que a Bíblia de Deus fala, né? Que quando nós procuramos, quando temos amizade, né? Certas amizades é mais próximo que irmão, né? E é por isso que é importante congregar, estar próximo dos irmãos, que seja verdadeiro, né? Que esteja decidido seguir a palavra de Deus, para que cresça, né? Para que um ajude o outro. É igual a questão de levar, né? A ida da mensagem de Deus. Deus fala para nós, né? A missão dos 70, né? Igual o irmão estava comentando hoje, de não ir um só, mas ir dois e dois, né? Que se um cair, outro levantará. Irmãos, glória a Deus, louvado seja o nome de Deus. O vídeo foi bem grande hoje, mas foi de grande entendimento, grande crescimento. E hoje nós vimos sobre o quê? Como identificar a igreja verdadeira.
Hoje foi um estudo bem completo, louvado seja o nome de Deus. Aprendi muito, muito mesmo. E eu quero também que vocês possam aprender também. Anote, se tiver alguma dúvida, pergunte. Se quiser esse estudo pelo PDF, também mando. Eu achei. E vamos crescer junto, irmão. Você me ajuda, eu ajudo você. E que possamos crescer juntos a caminho daquele lugar, do reino de Deus. E nós vimos a promessa dele hoje, né? João capítulo 14, 1-3, que ele diz que tem uma casa, né, para nós, um lugar para morar. E ele está esperando, né, junto ao Pai. Muito obrigado por todos e de forma agradecida, né, coração grato. Vamos fechar esse estudo com oração para a honra e glória de Deus? Oremos. Deus, Pai grandioso que sai no céu, Senhor, Pai amado, eterno, nosso Deus, nosso único Deus, obrigado pelo Senhor estar mostrando essa verdade única, que é as suas escrituras, sua palavra, que nós possamos crescer cada dia mais nela, se entregar inteiramente, verdadeiramente e seguir de forma que agrade ao Senhor, Pai. Perdoe nossas falhas, nossos pecados e que possamos, Deus, abrir nossos olhos para a sua vontade, para o seu querer e para seguir fielmente o que o Senhor tem, Pai. Muito obrigado, Deus, pelas vitórias, pelos caminhos e pelo seu cuidado, Pai. Perdoe nossas falhas, nossos pecados e que possamos ser transformados pelo Senhor cada dia, Pai. Renove nosso coração, que possamos ter um coração limpo, não adurecido, Pai. Possamos crer nessa luz, dessa sua palavra, que o Senhor seja sempre, Pai, nosso primeiro, nossa prioridade, e que possamos estar junto com o Senhor no céu, te adorando, com nossas famílias, com nossos irmãos, com o nosso próximo, Pai. Cuide de nós, cuide de todos que estão a ver esse vídeo e que seja de grande crescimento para todos. A te peço, Senhor amado, Deus eterno, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado mesmo por estar aqui com vocês. Que Deus abençoe todos nós e que Ele seja sempre, irmãos, nossa única decisão, né? Nosso único caminho, nossa única decisão, única. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe todos nós. Até a próxima. Uma ótima semana, um ótimo dia, uma ótima noite. E que o Senhor Jesus esteja sempre conosco. Ele está conosco, né? Mas que nós também tomamos a decisão de quê? De deixar Ele entrar em nossa vida, em nossa casa, né? No nosso santuário, no nosso coração. Amém? Fique todos com Deus. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Amém.